Olá, eu sou Gabriel Goulart, consultor e projetista de estruturas metálicas. Se você já cursou ou está cursando alguma engenharia ou algum curso técnico relacionado com engenharia, com certeza já estudou desenho técnico. Normalmente é uma disciplina que é dada logo no início do curso. E por esse motivo, muitas vezes os alunos não têm maturidade para entender o quanto dominar esses conhecimentos é importante para a sua carreira. Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre essa disciplina. O desenho técnico é a linguagem gráfica utilizada internacionalmente por engenheiros e técnicos e outros profissionais para a representação bidimensional, ou seja, 2D, de peças e elementos tridimensionais. E por que ele é tão importante? Assim como as palavras de um texto ajudam a transmitir a ideia do autor, os elementos gráficos de um desenho técnico, então linhas, números, símbolos e indicações escritas, são responsáveis por comunicar a ideia do projetista com o intuito de orientar o responsável pela fabricação daquele elemento, registrar informações de algum elemento que já foi fabricado, analisar soluções, resolver problemas de forma gráfica e etc. Por isso que ele é tão importante. É como se o desenho técnico fosse o idioma da engenharia. Sendo assim, é essencial para todos os profissionais que atuam na área o domínio dos conhecimentos relacionados ao desenho técnico. Mas antes da gente entrar na parte técnica, vamos contar um pouco da história do desenho para a gente se situar, né? Onde que essa disciplina veio e para onde que ela vai. A história da humanidade passa necessariamente pela história do desenho. Desde a pré-história, através daqueles hieróglifos nas cavernas, o homem sempre buscou representar, através de desenhos, a realidade à sua volta. Na antiguidade, o desenho ganhou o status sagrado, então ele era utilizado para decorar tumbas e templos e para representar deuses. Também nesse período surgiram alguns desenhos cartográficos primitivos, que eram utilizados em rotas comerciais terrestres e marítimas. Então já era algo mais técnico, não era artístico. Bom, e aí o desenho passou por um processo de evolução ao longo dos séculos, graças também ao avanço das ferramentas utilizadas na sua execução, levando no Renascimento a representações mais condizentes com a realidade. Um grande cientista que contribuiu muito para a evolução do desenho foi Leonardo da Vinci, que deixou, além de obras artísticas muito relevantes, uma série de desenhos de máquinas e de representações do corpo humano que podem ser considerados desenhos técnicos. Mas no século XVIII, o francês Gaspard Monge, um outro cientista não tão famoso quanto Leonardo da Vinci, desenvolveu a geometria descritiva, que impactou diretamente no desenvolvimento tecnológico e serviu de base para o desenho técnico moderno. Com a Revolução Industrial, houve uma mudança de paradigma na forma de produção e passou a ser necessário uma padronização de produtos que só foi possível graças à utilização de desenhos técnicos de fabricação. No século XIX, a Comissão Técnica TC10 da ISO, International Organization for Standardization, que traduzindo é a Organização Internacional para a Normatização, que é o órgão máximo que elabora normas. Então a ISO realizou a primeira normalização internacional definindo a geometria descritiva mongiana como a linguagem gráfica a ser utilizada em desenho técnico. Nos dias de hoje, após a globalização do século XX, é possível produzir um processador de celular na China que se encaixa perfeitamente em uma carcaça polimérica
produzida na Índia, né? Então, graças a essas normatizações que vêm sendo estabelecidas desde então. Existem várias normas que definem os parâmetros a serem observados na execução de um desenho técnico. No Brasil, essas normas são elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais conhecida como a ABNT. As principais normas vigentes utilizadas na execução de desenhos técnicos dizem respeito à forma de representação, ao papel a ser utilizado, à padronização de linhas, a padronização de caracteres textuais, então letras e números, e a forma de se realizar a cotagem, ou seja, como representar as dimensões. Até meados da década de 60, os projetos eram executados de forma manual, né, com auxílio de instrumentos de desenho, por exemplo, lapiseira, compasso, régua, né, então ele ficava sujeito a imprecisões humanas. Com a evolução dos computadores, programas computacionais denominados CAD, que significa desenho assistido por computador, foram desenvolvidos, mas ficavam limitados a grandes empresas, né? E aí, com o advento dos computadores pessoais, deu-se início a uma revolução. Em 1982, a Autodesk lançou o software AutoCAD nos Estados Unidos para a elaboração de desenhos bidimensionais. E essa tecnologia revolucionou a forma de se elaborar projetos, substituindo as ferramentas tradicionais de desenho por ferramentas computadorizadas. O CAD é utilizado para gerar ou alterar um projeto de modo digital, entregando vantagens como elevação da produtividade, da qualidade do que é projetado e dos níveis de comunicação. Então ganhou-se maior liberdade de visualização, pois desenhos computadorizados permitem rotação em qualquer ângulo, bem como ampliações e reduções em tempo real, dando amplo controle e visibilidade, facilitando assim a execução. Além disso, o CAD pode ser usado de modo integrado com outros sistemas, como software de engenharia assistida por computador e de manufatura assistida por computador, englobando uma metodologia de produção automatizada. Mais recentemente, a tecnologia CAD evoluiu para a modelagem tridimensional, trazendo ainda mais vantagens para os projetistas. Nos softwares 3D, as peças são modeladas tridimensionalmente e suas projeções ortogonais, detalhes e vistas são gerados de forma semiautomática, conforme alguns ajustes do projetista. Esses programas computacionais permitem melhor visualização das peças, não exigindo a capacidade de combinação mental de 3 ou 4 vistas para imaginar como que uma peça seria no mundo real. Então isso facilita a comunicação entre equipes de projeto e a interpretação por parte de pessoas leigas, como clientes, por exemplo. Outra grande vantagem observada é com relação à atualização dos desenhos. Na tecnologia 2D, ao alterar um detalhe de uma peça, é necessário atualizar manualmente cada vista onde esse detalhe é representado. Já nos softwares 3D, alterações no modelo de uma peça, como, por exemplo, o comprimento ou o diâmetro de um furo, são automaticamente propagadas para todas as vistas onde esse detalhe aparecer. Então essas vantagens estão fazendo com que a forma de executar projetos e desenhos mude drasticamente, exigindo cada vez maior capacitação dos profissionais da área. Ou seja, se você quer ser um desenhista, projetista, engenheiro ou qualquer outra profissão da área, vai ter que dominar o desenho técnico e vai ter que dominar, no mínimo, um software CAD 2D. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, seu comentário e se inscreva para receber mais conteúdo. Me siga também nas minhas outras redes sociais. Os links vão ficar na descrição. Abraço e até a próxima!